Olá, exploradores do desconhecido. Se você é apaixonado por mistérios antigos, civilizações perdidas e descobertas que desafiam tudo o que a ciência acreditava saber, então este canal é o seu lugar. Antes de começarmos, inscreva-se e ative o sininho, porque hoje vamos mergulhar em uma história real que está intrigando os maiores cientistas do mundo. Uma descoberta arqueológica feita nas montanhas do Cáucaso revelou o túmulo de um líder pré-histórico, com características genéticas e tecnológicas impossíveis para sua época. Quem foi esse homem? Um gênio esquecido da humanidade? Ou o último representante de uma linhagem perdida? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como enxergamos a origem da civilização humana. Durante milhares de anos, acreditou-se que os líderes das antigas tribos humanas eram figuras simples, guerreiros ou caçadores que ascendiam pela força ou sabedoria. Mas uma descoberta arqueológica recente vem questionando tudo o que sabíamos sobre as origens da liderança humana. Em uma caverna isolada, nas montanhas do Cáucaso, arqueólogos encontraram o que parece ser o túmulo de um líder pré-histórico, diferente de tudo já visto. O corpo estava preservado, com uma técnica desconhecida para a época, algo que não deveria existir há 12 mil anos. O que mais chamou a atenção não foi apenas o estado de conservação, mas os objetos enterrados junto dele. Ferramentas com traços de metalurgia avançada, pigmentos artificiais e símbolos que, até agora, não pertencem a nenhuma linguagem conhecida. Essa descoberta levantou uma pergunta inquietante. Quem foi esse líder? E mais, como alguém daquela era poderia ter acesso a conhecimento tão avançado? Cientistas, antropólogos e geneticistas uniram forças para desvendar o mistério. O resultado? Evidências que podem mudar a forma como entendemos a evolução da nossa própria espécie. Tudo começou em 2018, quando uma equipe de arqueólogos russos e georgianos escavava um platô nas montanhas do Cáucaso. A princípio, a região parecia apenas mais um local de caça de antigos povos neolíticos, mas, sob uma camada de rocha vulcânica, eles encontraram algo que mudaria completamente o curso da pesquisa. Um sepulcro selado, cuidadosamente construído com blocos de pedra cortados com precisão milimétrica. O túmulo estava intacto, protegido por uma camada de argila endurecida e fragmentos de carvão vegetal que, quando datados, revelaram uma idade impressionante. Aproximadamente 12.400 anos. No interior, havia o corpo de um homem adulto, com cerca de 1,80 m de altura. Sua estrutura óssea era robusta, mas o mais intrigante era o crânio, levemente alongado, com volume cerebral maior que o de qualquer humano moderno médio. As primeiras análises de DNA mostraram uma combinação genética incomum. Fragmentos compatíveis com linhagens humanas conhecidas, mas com sequências desconhecidas, nunca antes registradas em bancos genéticos modernos ou fósseis. O líder recebeu o nome de código Kavak-1, em referência à montanha onde foi encontrado. Junto a ele, havia artefatos que não deveriam existir naquele período. Lâminas com microserrilhas perfeitas, contas de um mineral que não existe em nenhum depósito natural da região. E o mais intrigante, um colar com pequenos discos metálicos de composição anômala, contendo traços de platina e irídio, metais raríssimos e extremamente difíceis de fundir, mesmo com a tecnologia atual. Como um povo pré-histórico teria manipulado esses materiais? E por que o corpo parecia ter sido embalsamado com resinas e óleos com propriedades antibacterianas complexas, semelhantes às usadas milhares de anos depois pelos egípcios? As análises científicas começaram imediatamente. O professor Alexander Vetrovsky, especialista em paleogenética, descreveu o caso como uma anomalia cronológica da história humana. As sequências genéticas de Kavak-1
indicavam um cruzamento entre dois grupos distintos, um ancestral humano moderno e outro geneticamente divergente, com ramificações ainda não classificadas. Alguns cientistas sugeriram tratar-se de uma linhagem isolada, talvez descendente de um grupo de Homo sapiens que migrou para o Cáucaso antes da última glaciação. Mas outros foram além. Propuseram que Kavak I pertencia a uma linhagem extinta de elite, um grupo de líderes tribais dotados de habilidades cognitivas superiores, talvez os primeiros a compreender conceitos de liderança social, estratégia e espiritualidade. Os símbolos gravados nas paredes do túmulo foram digitalizados e submetidos à análise linguística por inteligência artificial. O resultado apontou padrões geométricos semelhantes aos encontrados em Göbekli Tepe, na Turquia, o templo mais antigo conhecido da humanidade, datado de mais de 11.000 anos. Isso levantou uma hipótese fascinante. E se existisse uma rede de civilizações pré-históricas conectadas, compartilhando conhecimento e rituais espirituais muito antes das civilizações mesopotâmicas? O mais surpreendente veio de um estudo geológico sobre os metais encontrados no colar. As proporções de platina e irídio coincidem com amostras vindas de meteoritos. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem que Kavak I era não apenas um líder tribal, mas um xamã astrônomo, alguém que liderava seu povo com base em conhecimentos do céu, interpretando eventos cósmicos e transformando-os em poder espiritual. Essa hipótese ganha força quando se observa o posicionamento do túmulo. A entrada da câmara mortuária está alinhada com o nascer do sol no solstício de inverno e com a estrela Sirius. Coincidência? Talvez não. Estudos antropológicos mostram que sociedades antigas associavam Sirius à origem divina da sabedoria. Entre os egípcios, ela era a estrela da deusa Ísis. Entre os povos do deserto, o símbolo de um guia celestial. Kavak I, portanto, pode ter sido o primeiro de uma linhagem de líderes espirituais, seres humanos, com acesso a conhecimento astronômico e medicinal avançado, que moldaram as bases das futuras civilizações. No entanto, o ponto mais polêmico veio quando uma equipe independente de pesquisadores franceses propôs uma interpretação alternativa, a de que o genoma híbrido e os materiais fora de época poderiam ser resultado de contato interespécie desconhecido. Eles destacaram que algumas mutações encontradas no DNA de Kavak I são tão diferentes do padrão humano que não poderiam ter surgido por evolução natural em tão pouco tempo. Essas mutações envolvem genes relacionados à cognição, percepção espacial e regeneração celular. Embora essa teoria soe quase fantástica, ela encontra paralelos em outras descobertas: crânios alongados no Peru e no Egito, e fósseis com proporções cerebrais incomuns encontrados na Sibéria. O próprio Vetrovsky, em uma entrevista, já afirmou: "Não podemos afirmar que ele era de outra espécie, mas também não podemos dizer que era apenas humano como nós. Ele representa uma fronteira entre o homem e algo mais avançado." As investigações continuam e o corpo de Kavak I permanece em análise em um laboratório subterrâneo, protegido por protocolos de segurança biológica. Mas uma coisa é certa: essa descoberta já transformou nossa compreensão sobre a pré-história. Pela primeira vez, temos indícios concretos de que o conceito de liderança, espiritualidade e ciência coexistia em um mesmo indivíduo, muito antes do surgimento das grandes civilizações. Kavak I não foi apenas um homem, ele foi um símbolo, um lembrete de que o conhecimento humano pode ser mais antigo e mais profundo do que imaginamos. Talvez, em algum ponto do passado, existiram homens que olharam para o céu e compreenderam mais do que simples luzes distantes.
Homens que viram nas estrelas o reflexo da sua própria origem. E se Cavaquiun foi um deles, então a história da humanidade ainda está longe de ser completamente escrita. Ainda existem segredos enterrados sob a terra fria das montanhas. Segredos que desafiam a lógica, a ciência e a própria história. E talvez entre ossos e pedras encontremos não apenas respostas sobre o passado, mas também o verdadeiro significado de quem somos. Porque às vezes o maior mistério da ciência é o próprio ser humano.